Todo mundo quer saber se vai ter ônibus ou não vai a partir de amanhã, final de semana, segunda-feira, e as notícias não são boas para quem depende do transporte coletivo e para tocar o seu dia a dia. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, divulgou que os ônibus não vão retornar amanhã, dia 1º. O decreto estadual que proíbe a circulação dos ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais encerra hoje, mas hoje o governador vai prorrogar isso, né? E está todo mundo na expectativa para saber até quando também. Vamos agora ao vivo conversar com o Moisés Stucker, está chegando com a gente aqui no Balanço Geral para trazer as informações para a gente. É uma expectativa muito grande a questão da volta dos ônibus, mas por enquanto sem previsão, hein, Moisés? Boa tarde. É verdade, boa tarde, Rodrigo, boa tarde para todos também que acompanham o Balanço Geral, até porque a decisão em coletiva anunciada ontem pelo governador do estado, Carlos Moisés, é pautada no aumento do número de casos da Covid-19 aqui no estado. Os números oficiais apontam que até o momento são 2.085 casos confirmados, com 46 mortes relacionadas aí ao novo coronavírus. E por isso o governador sim deve assinar um novo decreto hoje, prorrogando até por mais 15 ou 30 dias a proibição da circulação dos ônibus, né, municipais, transporte coletivo. Então, com certeza, isso aí vai prejudicar muitos trabalhadores que dependem desse transporte para ir até os seus trabalhos. Mas para falar aqui sobre o assunto, a gente está com o secretário de Trânsito e Transportes aqui de Blumenau, seu Laírton Leite, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, ao vivo no Balanço Geral. Secretário, a Prefeitura vai ter que acatar a decisão e permanecer aí o transporte coletivo, o transporte aqui da cidade também inoperante por mais esse período de decreto, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a quem nos acompanha, é isso mesmo. O decreto do governador deve de sair no dia de hoje, né, com novas orientações, e a Prefeitura de Blumenau ela vai seguir exatamente essas orientações. A gente sabe que ficar sem transporte é uma coisa difícil, mas vamos seguir a orientação do governo do estado. Tem alguma previsão? Já se falou sobre isso, secretário? Como é que está essa negociação? Olha, não tem previsão do retorno, né? O governador do estado, ele tem anunciado, né, nos seus pronunciamentos que não tem data para começar. Tanto que ele poderia citar no decreto um prazo sem data. Ou seja, enquanto que não houver novas manifestações, continuaria o transporte parado. Uma dúvida de toda a população, está todo mundo querendo saber, secretário. O município estuda pedir novamente para o governador autonomia para administrar toda essa situação. Como é que está esse andamento? Assim, se estuda sim, o prefeito Mário já fez essa solicitação, que naquele momento foi negado, né? Só que cada dia que passa, com a liberação de novas atividades, fica mais complicado ainda sem transporte coletivo. Então a gente estuda essa possibilidade sim de solicitar nova avaliação ao governo do estado e dizer que nós teríamos condições aqui, com algumas restrições, mas de ter um certo controle sobre esse transporte coletivo. Bom, e a partir do momento que voltar, quais os cuidados que a Secretaria vai ter em relação aos ônibus terminais? A Prefeitura já tá estudando toda essa logística de como que vai fazer para evitar essa disseminação do novo coronavírus? Exato, nós temos totalmente pronto já uma estrutura de como que seria o retorno do transporte coletivo. E uma delas é o distanciamento dentro do próprio terminal. É claro que nós vamos seguir aquilo que diz a Anvisa, aquilo que diz a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Blumenau. Ou seja, vai ter uma orientação técnica, científica, que vai dizer qual seria a melhor forma de não haver a propagação dentro do transporte coletivo. Para a gente finalizar, secretário, transporte, a gente vê aqui alguns fretamentos, alguns ônibus fretados. Isso está permitido, continua valendo, mas tem também um adendo aí, pode, mas tem restrições, né? Exatamente. Então hoje não está proibido o fretamento, né? Só que o governo do estado também declarou, ao menos que no dia de hoje ele faça outra mudança, mas hoje é 50% da capacidade de assentos do veículo. Ou seja, um veículo que é para 40 lugares, ele não pode transportar mais de que 20 passageiros. Tá certo, secretário, obrigado pelas informações e a gente fica aí no aguardo, né, Rodrigo, desse novo decreto que deve ser assinado hoje pelo governador Carlos Moisés, e a população, então, infelizmente, vai ter que ter paciência e aguardar por mais 15 ou 30 dias, como o governador mesmo falou na coletiva de imprensa para todo o estado de Santa Catarina, realizada ontem lá em Florianópolis. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Moisés Stucker.